E sobreveio o anjo do Senhor na prisão, e uma grande luz resplandeceu. O anjo tocou a Pedro, que estava dormindo ao seu lado, e disse: levanta-te depressa. E as algemas lhes caíram da mão. Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 7. Esse é o versículo que está contido nesse capítulo, que traz grandes lições para a nossa vida, grande encorajamento. Às vezes, quando passamos por mais baixos do que altos, quando estamos deprimidos por alguma perseguição, por algum problema que vem, que sai de algum lugar que nós não sabemos, porque na vida do cristão um problema sai para dar lugar a outro, é bem assim que acontece. Assim, a igreja estava sofrendo uma grande perseguição logo no início da sua jornada de evangelismo. O capítulo 12 de Atos é o cumprimento de uma profecia de Jesus que diz que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E aqui nós encontramos o cumprimento dessa profecia, onde o evangelho estava se finalizando de ser pregado em Jerusalém e partindo para uma nova etapa. Porque com a perseguição, os cristãos foram dispersos pelo mundo, e esse se dispersar fez com que muitos missionários fossem para longe e levassem a semente do reino, que é o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação eterna. Quais são as lições que eu gostaria de pontuar com você nesse texto para que você nunca mais esqueça? Eu estou aqui nesse local que é um local talvez católico, né? Onde tem um símbolo ali da igreja, da cruz, que é o símbolo da morte de Cristo, do que Ele fez por nós. E eu sempre quis vir aqui nesse local e fazer um devocional. Não por questões místicas, mas questões artísticas, porque eu sempre olhava do outro lado com o meu binóculo e gostaria de estar aqui. Pois bem, quais são as 4 lições que eu gostaria de trazer nesse devocional para que você seja edificado aqui nessa tarde? Hoje é dia 18 de julho de 2026. A primeira lição é que quando a perseguição começou e Pedro foi preso, já havia acontecido a morte de Tiago pela espada. Provavelmente ele foi degolado. E então a igreja começou a orar, porque Pedro também foi preso e ele estava sentenciado à morte, porque Herodes queria agradar os judeus e estava esperando uma ocasião também para matá-lo, sendo Pedro um dos principais dos apóstolos. Mas Deus tinha os seus planos, e o plano do homem pode ser frustrado, mas os de Deus não. O próprio Evangelho diz, o próprio Senhor Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Ela vai cumprir o plano pelo qual ela foi criada e designada. Saiba disso. Os rumores de guerra, as tempestades, os terremotos não podem parar nem o anticristo. O Evangelho, que uma vez que veio, vai cumprir o seu papel até o final, até a volta do Messias, que é Jesus. A primeira lição é que a igreja fazia oração incessante, contínua, pelo apóstolo Pedro, que estava preso. Isso mostra-nos que tem orações e momentos das nossas práticas espirituais que nós devemos intensificar, devido ao grande teor, o grande problema que começou a se estender. Não era hora de a igreja ficar pensando em outra coisa a não ser buscar aos pés do Senhor um livramento para o apóstolo Pedro, que estava preso. E eles poderiam estar desencorajados, porque Herodes já tinha matado um dos apóstolos. Era fácil para ele matar também a Pedro. Mas a igreja estava incessantemente em oração pelo apóstolo Pedro. É interessante perceber que em meio a perseguições tem pessoas que procuram ajuda de várias outras maneiras e não dão prioridade à vida de oração, de jejum, de humilhação nos pés do Senhor, crendo que Deus é o autor da história. Mas enfim, lá na frente nós vamos falar sobre alguns irmãos que estavam nessa reunião de oração e o problema que teve em relação ao fato acontecido e a resposta que eles esperavam. A segunda lição é que Pedro estava dormindo na prisão. Mesmo ele sabendo da sentença de morte contra ele, ele estava dormindo. Isso mostra confiança em Deus. Mesmo sabendo que a morte era certa, Pedro confiava de que Deus poderia livrá-lo ou não.
Esse é o sentimento que tem que haver em nós cristãos, de que Deus ele pode agir de uma forma como agir de outra. E eis aqui um grande mistério. O apóstolo Tiago já havia sido passado ao fio da espada. Era mais lógico entender de que Pedro também iria ser morto. Mas Deus tinha um plano diferente para Pedro. Deus tinha uma história diferente para Pedro. E então o que Deus fez? Mandou um anjo para livrar a Pedro. Um homem que estava dormindo, acorrentado, com 4 soldados. 4 escoltas de 4 soldados. 16 homens para guardá-lo, o que foi designado pelo Herodes. Então o que aconteceu? O anjo resplandeceu na prisão uma grande luz, tocou a Pedro e disse: Pedro, levanta-te depressa. E ele levantou depressa e as algemas lhe caíram de forma sobrenatural da sua mão. A cela se abriu, irmãos, e aquele homem passou pelo portão de ferro. Portões esses que era para ser aberto, precisava de muitos homens para essa tarefa. Mas mesmo assim, diz o texto que ele se abriu automaticamente e Pedro, aquele que acreditou que o Senhor é o autor da história, estava solto na rua. E ele foi até a casa onde as pessoas estavam orando. E aqui tem a terceira lição que eu falei que ia mencionar. Quando Pedro bateu na porta, a menina Ródia, uma menina que estava lá dentro, veio abrir a porta e disse: Pedro está na porta. E ela ficou assustada, porque os irmãos estavam esperando uma resposta talvez não tão imediata e não tão poderosa, que é o nosso erro, que é o erro de alguns que estavam ali orando por Pedro. Quando nós orarmos, nós temos que nos achegar a Deus com muita confiança de que Ele pode dar imediatamente a resposta pela qual nós buscamos nele. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha a palavra que foi colocada no texto: impossível. E aqueles que se achegam a Deus têm que se achegar com enorme confiança, com fé genuína. Então houve incredulidade da parte desses irmãos, deduzindo que não era Pedro, era um espírito, um anjo de guarda dele, qualquer outra coisa, menos a resposta que eles procuravam. Às vezes nós sofremos porque vivemos uma vida de práticas espirituais vazias, que não corresponde à fé que Deus espera de nós. Em quinto lugar, e última lição desse texto, desse devocional, é o que acontece com o rei Herodes. Dado momento, ele estava em um determinado lugar e as pessoas começaram a enaltecer o seu nome. Diz que ele vestiu uma veste resplandecente, que o sol batia e refletia. E as pessoas viam naquela figura uma figura divina, uma figura que brilhava, mas não tinha nada de bom naquele homem. Era um homem mau que estava perseguindo a noiva de Cristo. Mas as pessoas cegas desse mundo estavam acreditando que era alguém divino e começou a dizer: é voz de Deus e não de homem. E aquele homem estava num papel de divino e começou também a acreditar que talvez seria. E sabe o que aconteceu? Um anjo desceu do céu, não sei se o mesmo anjo que soltou a Pedro, mas com outra tarefa, de fazer com que Herodes fosse comido de bicho. E ele morreu dessa forma, sendo comido de bicho. Ele foi ferido pelo anjo do Senhor, porque não exaltou a Deus. Diferente do apóstolo Pedro, que era humilde, que estava sendo maltratado pela verdade que ele defendia e carregava, a gente percebe um homem que tinha o privilégio de ter sido rei, e isso não foi suficiente para ele. Poderia ter exaltado o evangelho, ajudado os cristãos, mas se tornou um perseguidor, matando um dos apóstolos que foi escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus. Ali foi o fim de Herodes, porque existe um contraste entre a história que Deus está escrevendo de alguém que serve a Ele e a história de quem não serve. Aqueles que se opõem ao evangelho, mais cedo ou mais tarde vão cair, e vão cair feio, porque o seu inimigo não é qualquer um outro, nem o diabo, nem qualquer exército, é o próprio Deus que não se deixa zombar. Essas lições, elas deveriam causar em nós encorajamento, que em meio à perseguição, seja ela qual for que vier, nós temos através da oração o contato direto do nosso Criador, crendo que o mesmo Deus que livrou a Pedro daquela prisão pode nos livrar de qualquer outro problema. Você não tem o direito de desacreditar, de não ter fé no Deus que ressuscita mortos, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro. O Deus que com a palavra haja e tudo veio a existir.
Se você genuinamente crer nesse Deus, você deve ter mais consciência de que Ele é o autor da história. Pedro, com certeza, foi levado aos céus após a sua morte. E com certeza nós o encontraremos um dia lá no céu. Nós ceiaremos junto com ele, com Abraão, Isaac e Jacó e o próprio Senhor Jesus. Ao contrário de Herodes, que nunca mais verá a luz do dia, porque com certeza será encerrado no inferno para sempre. É triste, é dolorosa essa palavra, mas Deus, Ele sabe se vingar também daqueles que se opõem a Ele. Deus abençoe. Um forte abraço.